Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. O Bitcoin a 66.270 no momento em que eu gravo esse vídeo para você. Estamos em um ponto crítico, estamos no fundo do padrão de cunha ascendente, padrão que normalmente rompe para baixo. Será que teremos este rompimento? Ou o mercado vai sustentar justamente este ponto depois de ter fechado os dois gaps de curtíssimo prazo? Será que a gente vai manter essa faixa? E se a gente cair um pouco mais, é oportunidade? É isso que a gente vai avaliar no dia de hoje. Lembrando que amanhã a gente tem decisão da taxa de juros nos Estados Unidos. Reunião do Fed, em que Jerome Powell, que é o chefão do Fed, vai fazer uma coletiva de imprensa. Coletiva de imprensa que sempre traz grande volatilidade. O que podemos esperar do dia de hoje e amanhã? É isso que eu quero te mostrar nesse vídeo. Então fica até o final, que eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. É claro que eu vou analisar ativos que você pediu ontem e antes de ontem. Então a gente vai fazer uma análise de diversos ativos. Mas, como de praxe, eu peço a você, deixa nos comentários aqueles ativos que você quer que eu avalie amanhã. Porque amanhã também é dia de identificar pontos e oportunidades em muitos projetos. Comentários estão abertos para você. Bom, o que está acontecendo com o Bitcoin? Ontem a gente teve uma movimentação de baixa, rejeitando a área de 70 mil dólares e mais um dia nos colocando com uma rejeição também de 68.400. É uma área de resistência importante, é uma área a ser rompida para que a gente tenha assim a busca por 71, 72 mil dólares. Só que a gente teve essa rejeição. Então, mais um dia a gente falha nesta busca por áreas superiores e abre espaço para uma correção mais forte. Correção que seria natural, com certeza. É uma correção natural, como a gente comentou no dia de ontem. Então, a minha expectativa é sim de que, se a gente confirmar o rompimento desta cunha ascendente, a gente possa buscar esta área e, perdendo esta faixa de preço, é que a gente vai ter, na minha avaliação, as melhores oportunidades. Minha avaliação parte do quê? Construção gráfica, price action, estruturação gráfica com retração de Fibonacci. Traçamos a retração de Fibonacci. Só lembrando aquela análise que a gente fez ontem, que foi muito mais detalhada, eu quero pincelar novamente ela para você. Mas não deixe de assistir o vídeo que eu gravei justamente no dia de ontem. Ele está na descrição deste vídeo e também no card aqui no final deste maravilhoso vídeo. Então, perdendo esta faixa de 38,2, a gente entra numa área de retração mais interessante, que é a nossa área de retração de Fibonacci. Plausível que, se nos levar a esse ponto, sim, nos coloca em uma área de buy zone. Somando a média de 200 dias, que tende a ter uma continuidade de alta conforme o mercado desce e pode também servir como um belíssimo de um suporte. A gente tem a base de preços semanal, que eu também apresentei ontem. Base de preço semanal, RSI de 4 horas em sobrevenda. O RSI de 4 horas em sobrevenda já vai ser tocado se a gente atingir 64.500 até 61 mil dólares. Então a base de preço semanal nos levaria a esta faixa de preço. Voltamos ao gráfico diário, tiramos esta informação e olha só, a gente tem aqui, soma com a retração de Fibonacci do fundo ao topo, entre 64 mil dólares, na minha humilde opinião, a partir de 63.700 até faixa de 60 mil dólares, nós temos uma área de confluência interessante, dupla. Se perdermos com algum movimento agressivo que pode vir com a fala de Jerome Powell amanhã, a gente pode ter uma mega oportunidade. É justamente nesta área
em que eu vou às compras, como eu falei ontem. Então, nada de novo de ontem. A gente só está atualizando as informações para você. Mas a gente tem alguns gatilhos. Venda de bitcoins pelo governo americano. Se Trump falou que não venderia os bitcoins se fosse eleito, por outro lado, os democratas não têm essa mesma visão e colocaram uma movimentação na carteira do próprio governo americano, que só pode vender os seus bitcoins, o que traria naturalmente um medo rápido para o mercado e poderia nos levar a esta faixa de preço. Então, fique de olho neste cenário, neste medo por conta da movimentação dos bitcoins do governo americano e, é claro, fique atento à fala amanhã de Jerome Powell, já que a taxa de juros amanhã, muito provavelmente, mais de 99,9% dos analistas e economistas consideram que não teremos nenhuma alteração e principalmente corte na taxa de juros amanhã. Mas, dependendo da fala de Powell, o mercado pode sim ter aquela volatilidade muito grande, muito parecido com o que a gente viu no discurso de Trump na conferência do Bitcoin, no último sábado. Então a gente pode acabar vendo sim uma volatilidade, queda forte e depois uma movimentação agressiva de alta. No âmbito geral, a gente está muito saudável. Eu venho falando, a gente está muito saudável e correções são oportunidades. São oportunidades, porque o cenário ele mudou muito. Catalisadores positivos estão cada vez mais presentes. Então o cenário é bullish, mas a gente tem que entender que no curto prazo a gente pode ainda ter movimentações, inclusive para confirmar e formar padrões de reversão. Seria natural, seria plausível, seria interessante que o medo chegasse forte no mercado mais uma vez. E você pode ver, qualquer cenário de notícia que não é tão interessante, acaba trazendo medo em muita gente. E como a gente sempre fala, medo é oportunidade. Medo sozinho não, mas medo combinado com confluência gráfica, aí sim é bem interessante e oportuno. Então aproveite essas oportunidades. E falando em oportunidade, eu tenho que te fazer um convite e um alerta. A gente encerra amanhã. Vamos ver se é amanhã. Sim, é amanhã. Amanhã a gente encerra a oferta de aquisição com bônus e desconto no grupo Premium e grupo do Desafio. 2 grupos do Telegram fechados que eu mostro tudo aquilo que eu faço detalhadamente, apresento a minha carteira para o bull market, estratégias para montagem dessa carteira, trades, estratégias por trás dos trades. Você tem acesso a todos os meus planos, compras, vendas, setores que eu estou investindo, ativos que eu estou vendendo, rebalanceando a carteira, o que eu estou me expondo muito mais nesse momento. Você tem acesso a 100% do que eu faço, obviamente com planejamento prévio, plano de trade para o bull market, plano de trade pós-halving, plano de trade de out-season, plano de trade de cada semana. Ontem mesmo, a gente entregou um plano de trade totalmente detalhado para os integrantes, com os ativos que eu vou às compras, seguindo um movimento de baixa ou de alta. Eu apresento detalhadamente, de forma transparente, tudo. E você conta com suporte 1 para 1 comigo. Você conta também com várias aulas para te dar base. Tudo com um valor de pouco mais de R$1 por dia no plano anual e um plano ainda mais barato sendo o vitalício. Então o anual custa pouco mais de R$1 por dia e o vitalício ainda mais barato. E você conta com esta possibilidade até amanhã. Então, se você quer investir em conhecimento, quer saber um pouco mais, entra aqui no nosso grupo do Telegram geral, o link está na descrição. Vai na última mensagem do grupo, vai ter um @oficial no FX. Clica nesse @ e um chat que o nosso time será aberto e a gente vai te passar as informações. Portanto, lembre-se, amanhã a gente encerra essa oportunidade.
Mas sim, a gente está de olho nessa correção e de olho nas oportunidades. Luan, e se a gente, por qualquer motivo, não romper para baixo? É o que eu sempre falo. E eu tenho repetido esta faixa de preço desde a semana passada. É isso aqui, ó. Essa linha verde, ela está aqui não por uma coincidência. Eu vou colocar ela maior ainda. Sabe por que ela está aqui? Porque ela coloca o pivô de alta completo no movimento do Bitcoin. Vai nos levar a esta faixa de preço. Muito provavelmente vai nos levar ao rompimento deste padrão que rompe para baixo, vai nos levar a um rompimento para cima. Então, romper para cima é extremamente importante, mas para que isso aconteça e invalide todo o cenário de baixa e que vai trazer uma mega oportunidade, é rompimento de 68.400, na verdade 68.470. Rompimento, a gente invalida todo o cenário. Mas por enquanto a maior probabilidade, e eu sempre gosto de trabalhar com probabilidade e não apenas de olhos fechados com um movimento, porque a gente sempre tem 2, 3, 4 opções no mercado, a maior probabilidade ainda é um rompimento para baixo. Então aproveite se isso acontecer. E aproveite também no total 3 nas altcoins, porque o total 3, que é o market cap das altcoins, ou seja, é um indicador que mostra a capitalização total das altcoins. Tá caindo? Não. Tá acontecendo nada. Por quê? Olha o que vem acontecendo. A gente está com uma queda de 1,4% no semanal da dominância. O que é essa dominância? Para muita gente que está chegando agora e não conhece o que é a dominância. Este gráfico aqui, ele mede a dominância do Bitcoin no mercado como um todo. Ou seja, quando a gente está subindo, o dinheiro está indo mais para o Bitcoin. Ou seja, o Bitcoin está puxando a capitalização, a valorização do mercado. Quando este gráfico cai, principalmente neste movimento, ou quando ele tem quedas, mesmo no dia, na semana, a gente está vendo o quê? Que o dinheiro está fluindo para altcoins. Quando o dinheiro flui para altcoins, se o Bitcoin cai, as altcoins caem menos. Se o Bitcoin sobe, as altcoins sobem muito mais, porque o dinheiro está indo diretamente para as altcoins. E a gente tem um padrão de cunha ascendente, padrão que rompe para baixo. Esse aqui é um padrão que rompe para baixo, normalmente rompe para baixo. A gente tem na dominância um padrão que normalmente rompe para baixo. A gente tem o round top, ou seja, o topo arredondado. O topo arredondado é de extrema importância. A gente tem aqui ele, topo arredondado, fazendo pressão de baixa neste padrão. A gente tem o que? Linha de tendência de baixa, 3 toques. Resistência que se mantém há muitos anos. E na minha humilde opinião, sim, a gente tem chances de começar a ver o mercado neste cenário aqui, assim que o Bitcoin romper o seu topo. Mas neste momento, por que eu volto a considerar altcoins? Por conta justamente do cenário de queda na dominância. Então a gente subiu essas últimas semanas, tá? A gente subiu essas últimas semanas com a dominância subindo. Olha aqui, ó, 2, 3 semanas de alta com o Bitcoin subindo, ou seja, Bitcoin Season. É quando o Bitcoin está puxando realmente a atenção. Só que quando o Bitcoin cai, a dominância cai, fazendo com que altcoins se sustentem e não percam os seus fundos. Na grande maioria, não percam os seus fundos. Então, o que a gente pode acabar vendo é a formação de um fundo ascendente. Fundo ascendente que nos dá grandes chances de comprar bons ativos. E é isso que a gente vai analisar aqui. Analisar os ativos que você pediu. Mas de linhas gerais, se o Bitcoin corrige com a dominância caindo, as altcoins se sustentam muito melhor e isso abre espaço para compras, belas compras em bons ativos e também abre as portas para trades. Então começamos com o Phantom, me pediram FTM. A gente está vendo, obviamente, uma movimentação de baixa, correção e a gente tem 2 perfis, como sempre, 2 perfis, perfil agressivo e conservador.
Perfil agressivo. Fazer um DCA nesta faixa de preço, considerando o fundo anterior como faixa de saída, 0,38. Aqui acaba sendo um movimento de fundo, topo, descendente, fundo ascendente. Um pivô de alta vai nos levar ao rompimento da linha de tendência de baixa e abre caminho para mais valorizações. O conservador pode considerar compras aqui, o agressivo aqui. Existe uma diferença, sim, interessante de 20%. E é nesta diferença que você tem que avaliar quem é você. Esta movimentação traz uma maior probabilidade de movimentação de alta. Por quê? Porque a gente coloca que este foi o fundo, faz o pivô de alta, rompe a linha de tendência de baixa, e a última vez que a gente rompeu a linha de tendência de baixa, a gente teve uma forte aceleração. A gente volta a encostar aqui no round bottom, tá? A gente pode romper uma resistência, e o cenário acaba se repetindo. Então você pode aguardar justamente este cenário, considerando, se depois do seu estudo, que Phantom é um mega projeto, você que tem um perfil mais agressivo, obviamente, pode se expor. Então você tem aí duas possibilidades. Lembro que todos os projetos que eu apresento aqui são projetos que sim são interessantes, que você pediu, mas que devem ser avaliados e estudados. Eu não trago aqui indicações de compra ou venda, eu apenas apresento alertas com base no gráfico e, é claro, mostro aquilo que eu estou fazendo e que eu vou fazer também com base na análise gráfica. Faça a sua própria análise, faça seu estudo, faça sua diligência, porque no final o único responsável por investir o seu dinheiro é você. A AVE, eu não tenho mais o que falar de AVE. Para mim é um bom com ótimo, é um ótimo projeto. Se tiver correções e você tiver uma visão bullish, eu acho que pode sim valer a pena uma exposição. Então, estudou o projeto, entendeu como um bom projeto? Se você acabar vendo uma correção, que nesse momento está difícil, tá? A AVE está subindo 6,5%, quando o Bitcoin está caindo na semana 2,7%. Então é uma disparidade muito grande, inclusive com a AVE BTC em um padrão de cunha que é um padrão que normalmente rompe para cima. Então a gente está vendo uma aceleração em a AVE, e se a AVE romper para cima, e a tendência é justamente este movimento acontecer, a gente vai ver o quê? Potencial de aceleração muito grande em a AVE. Então a AVE BTC está num padrão de recuperação, ombro, cabeça, ombro aqui, pode sim começar a ter um rompimento, o que vai levar a AVE a uma aceleração, e não por coincidência, a AVE já está vendo uma aceleração. Então vale a pena você acompanhar a AVE. Então a AVE está bem interessante. Illuvium está perdendo aqui, fez um pivô de baixa, não fez ainda, não confirmou. Na verdade até confirmou. Seguinte, Illuvium é um projeto com potencial, tá? É um projeto interessante, mas esta perda na última semana coloca uma pressão de baixa. Então, o que é necessário para quem quer comprar Illuvium? Para quem quer comprar Illuvium, é um rompimento desta faixa. Isso aqui aumenta e muito a probabilidade de renovação de máximas. Agora, você que está dentro, você tem que olhar para esse cara aqui, ó. Este é o suporte mais importante para Illuvium, 50 dólares. 50 dólares é um suporte extremamente importante. Então, romper 68 dólares, 70 dólares coloca a Illuvium num cenário extremamente bullish. Perder 50 coloca Illuvium num cenário extremamente bearish. Tá? Então, a gente tem que acompanhar, tá numa acumulação, tem até o que a gente pode chamar de cunha descendente, tá? Olha só.
cunha descendente, padrão que rompe para cima. Gosto do padrão, gosto desse movimento, me interessa, na teoria é interessante sim, esse padrão eu gosto, é um padrão depois de um movimento de alta de acumulação, a gente mantém um padrão de acumulação, mas com um padrão que normalmente rompe para cima em um cenário que pode nos levar no Total 3 a uma aceleração sim, mesmo diante de uma correção leve, pode ter uma aceleração, eu vejo que Illuvium está numa faixa bacana. Mas, para quem está de fora, acho que é mais plausível aguardar uma correção. Um rompimento e correção. AVAX. Olha só, a AVAX está numa área bacana para quem tem perfil de risco. Por quê? Ele teve o rompimento. Rompimento, teste. Está testando. Está longe ainda do fundo, 21, 22 dólares aí. Está longe do fundo, pode estar diante de apenas um teste para continuidade de alta. Dependendo do movimento do Bitcoin amanhã, pode abrir espaço sim para um movimento de valorização. Então, aqui acaba sendo, para quem está considerando exposição, um momento oportuno. Ah, não, eu sou mais conservador. É isso aqui que você quer. É isso aqui, tá? Não tem nem o que pensar. ICP, começa uma correção interessante. Se o mercado, de fato, corrigir mais, ICP pode abrir essa oportunidade justamente nas áreas de retração de Fibonacci. A partir de 8 dólares, começa a ficar bem interessante. Porque é rompimento, fundo ascendente, com teste e continuidade de alta. Render, olha só, gráfico de render. A gente não tem mais informação de RNDR, por quê? Mudou, fez o swap, saiu de Ethereum, foi para Solana e tudo mais. Muita gente ficou com medo, porque as corretoras colocaram um cenário apocalíptico. Meu Deus, vai deslistar a Render. E aí muita gente acabou tendo medo com Render. Mas eu vejo que Render está numa faixa, e se a gente lembra do padrão gráfico de Render, 6 dólares, 5,50 era uma faixa de suporte, claro. E ele está trabalhando, neste momento, sustentando esse suporte de, podemos falar de 6 dólares. Então a gente tem um padrão de baixa aqui e começa a ficar interessante no gráfico de 1 hora. Seria muito bom o quê? Um movimento, óbvio, de rompimento deste padrão de baixa numa hora para abrir espaço para valorizações. Mas qualquer movimento de perda sem continuidade amanhã, nos trazendo de volta para essa área, pode abrir oportunidades tanto de compra de longo prazo quanto trades. Então eu estou bem atento a este swap, mudando de Ethereum para Solana, redes, e para esse movimento de curtíssimo prazo em Render. Pode me abrir trades e aumento de exposição. Temos JTO no semanal. A gente teve um rompimento, tá? Ele colocou um rompimento aqui deste padrão, desta linha de tendência de baixa. A gente tinha uma linha de tendência de baixa aqui também. Tivemos o rompimento, acelerou bastante do fundo, tá? A gente está falando de 100%, se não me engano. Vamos ver. Acho que foi 100%. 99,9%, 100%. Agora a gente tem o quê? Áreas de retração de Fibonacci. Áreas oportunas em uma retração de Fibonacci estão entre 2,69 e 2,29. Se ele, porventura, tiver um movimento de pullback aqui, pode abrir uma oportunidade para quem quer se expor. EOS. Não sei por que eu tinha desenhado esse ponto aqui, talvez por conta dessa área inferior, tá? Com stop, não lembro por que eu desenhei isso. Talvez fosse por um bottom fishing, tá? Um bottom fishing aqui. Talvez por isso, tá? Não sei dizer. Se foi esta a minha motivação, eu tenho um desenho aqui, eu talvez até troque isso daqui, EOS,
linha de tendência de baixa, suporte. Sendo extremamente sincero, a gente está numa faixa interessante para quem está chegando agora e tem um perfil mais agressivo, usando este fundo como área de saída. Agora, quem é mais conservador, obviamente, vai aguardar o rompimento desta linha de tendência de baixa, o que nos levaria a um rompimento da faixa de 0,80 cents. Romper 0,80 cents nos coloca acima desse ponto. Cardano, não muda a minha visão. Me pediram Cardano, tá aqui. Muita gente ainda tem Cardano, muita gente odeia agora porque não faz nada, mas na verdade saiu de 0,25 para exato 0,80, teve uma valorização consistente. Mas, na minha humilde opinião, Cardano precisa disso aqui para confirmar, mesmo depois de ter rompido a linha de tendência de baixa. Mais uma pernada de alta em um teste, aí abre espaço. Rune, perdeu suporte, invalidou. Olha só que importante. Tínhamos o quê? Ombro, cabeça, ombro, claro aqui, ó. Ombro, cabeça, ombro. Perdendo suporte, confirma. Perdeu, não continuou. Invalidou o ombro, cabeça, ombro. Então agora a gente pode ter uma acumulação aqui e abre espaço para quem quer se expor, considerando pontos de saída ou invalidação desse investimento abaixo de 3,14. Então abre esse espaço sim para valorizações nesse caso. Então pode ficar interessante aí para você. Pendle. Galera, eu gosto dessa faixa de Pendle. Eu gosto dessa área no gráfico diário, no gráfico de 2 dias, no gráfico semanal, no gráfico de 3 dias, no gráfico semanal. A gente está vendo uma acumulação e um respeito muito grande para essa linha de tendência de alta semanal. Eu adoraria ver uma perda, todo mundo achando que o Pendle ia para zero, e aí sim uma oportunidade apareceria aqui. Tá? Então, se isso acontecer, pode ser que eu venha aproveitar. Aí, ó, olha só, fraquinho, né? Porrada para cima, vai voltar para formar um fundo ascendente. E aí, quem tiver de olho em inteligência artificial, não comprou aqui, eu comprei aqui, tá? Eu comprei aqui. Na verdade, eu comprei até em janeiro, se eu não me engano, foi no comecinho de janeiro, eu comprei nesta faixa de preço, surfei toda essa movimentação, sigo no ativo, obviamente todo mundo que estava comigo no grupo Premium aproveitou, mas a gente tem novas oportunidades, inclusive um ombro, cabeça, ombro aqui, pode traçar uma retração de FIBO até o momento. Se tiver uma retração, áreas entre 0,57 e 0,50 são áreas de retração importantes que abrem espaço para quem quer se expor. Certo? Maravilha. Sol, Solana, vamos lá em Solana, para mim precisa corrigir, tá? Eu não compro aqui não, você vai me desculpar, você que está em Solana, eu sempre falo de Solana e eu pessoalmente não compro aqui, resistência, aqui é uma faixa de resistência, ó. Vou comprar aqui? Não, ou eu compro depois do rompimento, ou eu compro na retração. A gente falou de Solana aqui, falamos de Solana aqui. Agora, quem está chegando, Solana, que é um projeto muito promissor, entre 160 e 148. Vejo áreas de buy zone. Immutable X. Só compraria após rompimento, teste, até um potencial ombro, cabeça, ombro inverso. Aí sim eu faria uma compra. Rádio Caca, turma de Rádio Caca, você já sabe, né? Amiguinhos de Rádio Caca, é isso aqui. Não tenho o que fazer, tá? Não tenho o que fazer, espera romper 0.00025. Mavia teve o rompimento, enfim, de um padrão de baixa semanal, acelerou, tá voltando para corrigir. A gente pode até ajustar aqui, tá? Posso ajustar. Posso ajustar aqui, vai ficar horrível, mas posso ajustar. A gente está no teste. A gente tem aqui área de retração. Então, acaba sendo este ponto, você vê que a gente começa a desacelerar nessa correção, o que pode ser um ponto interessante para quem quer se expor em Mavia. Então, você que
está de olho em Mavia, eu já vejo que Mavia está numa área de buy zone, considerando o fundo anterior como faixa de saída. Então, teve uma forte recuperação, maior probabilidade é formar um fundo ascendente depois de tamanha alta, a gente está falando de 176% de alta, correção, isso abre espaço sim para valorizações mais consistentes. E por fim, Uno, me pediram este ativo e este ativo está medonho. Por que está medonho? Perdeu fundo, recuperou, falhou. Adiós. Aqui, a única chance que este cara tem é esta. É isso aqui. E nisto aqui é que você pode talvez se aproveitar de compras aqui. Certo? Então, fica atento. Neste cara, Uno, ele está buscando petróleo, afundando. Fique atento. Mas não esqueça da movimentação do Bitcoin, da correção no semanal, da ridícula correção no total 3, da queda da dominância, no fechamento dos gaps. Olha só, gap fechado, gap praticamente fechado. E não esqueça que, enquanto alguns ativos não estão interessantes, a gente tem outros que estão sim bem interessantes e podem te trazer uma oportunidade para surfar o quê? Surfar este bull market que está entrando na fase 2.0. Se você gosta do meu conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações. Todas as vezes que eu fizer um vídeo novo, e aperta o like, ajuda muito o canal a crescer. E é claro, eu desejo a você uma maravilhosa semana de trades com muitos lucros no bolso.